nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Não é que vinham parecendo comigo. Se a gente tivesse combinado, não ia dar certo. Se eu soubesse louvar, nós ia cantar um juntos, viu? E aí o Alisson vai para a pastora, né? Mas tem que combinar de vir todo mundo do mesmo jeito. Vai ser uma bênção. Imagina todo mundo, a gente vestindo igual no congresso, todos iguais. Que maravilha que vai ser. Aí sobe todo mundo ao mesmo tempo e arrebatado do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, seu versículo 1 está escrito: ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vossos entendimentos, nem perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia do Senhor Jesus Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos enganeis, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e que a mídia possa me acompanhar também, para nós entendermos mais a palavra. Eu vou falar bem tranquilo, porque falar a respeito da volta de Cristo é falar de um assunto muito delicado. Perceba que é um assunto pouco falado, porque é um assunto que requer mais atenção. Não que eu não goste do movimento, pelo contrário, eu nasci no fogo, cresci no fogo, sou do fogo e gosto muito do fogo do Espírito Santo de Deus. Só que ao longo do tempo a gente vai percebendo algumas coisas em nossas ministrações, e cada um tem o seu chamado. Não adianta eu por alguma vez querer ministrar tão bem quanto o pastor Márcio ministra, que eu não vou conseguir ministrar da forma que ele ministra, não vou conseguir ministrar da forma que o pastor Gilmar ministra, não vou conseguir ministrar da forma que o diácono Alisson ministra. Inclusive gosto muito das ministrações que o diácono Alisson traz, mas cada um tem uma performance, cada um tem uma forma de trazer a palavra de Deus. Eu, quando era mais jovem, a missionária Léa, congregamos juntos há muito tempo em outro ministério, eu gostava mais de pregar agitado, e hoje nós entendemos mais. Hoje eu prefiro que a igreja preste mais atenção do que se manifeste de outras formas. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Então falar sobre a volta de Cristo é um assunto muito delicado, porque também é um assunto muito sério e muito complexo. Se a gente não lê a palavra de Cristo de uma forma ligeira, de uma forma estudiosa, não basta só ler, é preciso estudar as Escrituras. Nós não conseguimos entender as revelações que a palavra traz para nós. Então é necessário nós lermos com calma, é necessário nós lermos com atenção, porque quando falamos da volta de Cristo, estamos falando de alguém que já veio, retornou para o céu, mas um dia irá voltar para buscar a sua igreja. Então perceba que por sua vez a terra já estava totalmente contaminada, a ponto de Deus não ter mais o contato com o ser humano, a ponto de que para Deus responder alguém, ou para Deus dialogar com alguém, não é como os dias de hoje, que basta só você falar com Deus e Ele te responde. Antigamente era por intermédio de um sumo sacerdote, era uma pessoa só que fazia intermédio entre os homens e Deus. Então, pelo pecado e iniquidade do ser humano se aumentar de uma forma assustadora, Cristo, Deus, foi perdendo o contato com o homem, pois no princípio Adão e Eva tinham todo um contato com Ele. No princípio Deus passeava pelo jardim e conversava com o homem. Só
pelos seus pecados, pelas suas falhas, Deus foi se afastando, o homem foi se afastando. E Paulo escreve: a única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. É a única coisa. Pastor, mas todos não pecam assim? Mas uma coisa é eu cometer o pecado, outra coisa é eu viver na prática do pecado. Uma vez em que o Espírito Santo de Deus me batiza, a minha vida de Alex é transformada, e eu não posso de maneira alguma ser a mesma pessoa. Então entenda que existem 3 batismos. Primeiro é o batismo nas águas, segundo é o batismo com o Espírito Santo, terceiro é o batismo com fogo. Então quando o Espírito Santo nos batiza, eu não tenho já com Josemar a mesma postura que eu tinha. Se eu xingar, eu não xingo mais. Se eu roubar, eu não roubo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Então vale ressaltar que uma coisa é nós errarmos, é nós falharmos. Outra coisa é nós vivemos na prática do pecado, na prática do erro. Uma vez em que eu faço algo que desagrada a Deus, eu consigo dormir à noite tranquilo, a minha consciência está em paz, você pode ter certeza que o Espírito Santo não está dentro de você. Porque uma vez em que você comete um erro, por mais mínimo que seja, você não tem paz enquanto você não resolve isso. Você não consegue dormir enquanto você não se acerta com o Espírito Santo. Imagina então você e seu esposo, você e sua esposa, em um dia à tarde vocês brigam, discutem, tem alguma desavença. À noite vocês dormem e os dois vão para a mesma cama. Tem um sono tranquilo? Tem uma noite confortável? Quem aqui casado sabe que a pior coisa é dormir do lado do inimigo, de alguém que você teve um atrito durante o dia. Só que dorme, às vezes dorme. Enquanto acorda, você tem 2 opções: ou sai com a cara virada e começa uma nova guerra, ou você senta e acerta o que foi errado. E o conselho que a Bíblia dá aos casados é: antes que o sol se ponha, acerte com o teu esposo, com o teu companheiro, com a tua esposa. Da mesma forma é o Espírito Santo. Então eu não posso em sequer momento dormir sem que eu me acerte com o Espírito Santo o que aconteceu ao longo do meu dia. Nós sabemos que somos seres humanos, somos falhos, ninguém aqui é perfeito. Cada um tem as suas falhas, cada um tem os seus erros. Eu sou o que mais erra aqui dentro. Só que todos os dias nós pedimos perdão a Deus. E a Bíblia diz: olha como é fácil, olha como é simples. Se você reconhece, confessa, se arrepende e larga, você já é perdoado. Isso não tinha antigamente. No Velho Testamento não é assim que rolava. Então Jesus resolve descer a terra, se fazer carne, se despir de toda a sua glória, sofrer as mesmas paixões que nós, por amor da minha e da sua vida. Você consegue perceber o quão grande amor é o que Deus tem feito por nós? É o que Jesus tem feito por nós, e mesmo assim, às vezes nós somos enganados. Nós irmãos, se for parar para pensar, hoje nós não passamos nada de dificuldade comparado aos profetas do Antigo Testamento. E você não vê nenhum profeta, nenhum homem de Deus abandonando tudo e indo curtir com o inimigo lá fora. Toda vez que alguém se sentia enfraquecido, se sentia cansado da sua caminhada, ele parava e pedia para Deus recolher ele. E
Deus me leva. Mas nunca jogar no time adversário. Nós somos os únicos cristãos que por qualquer coisa nós saímos da igreja e queremos ir para o mundo. Como se lá no mundo fosse resolver o que aqui dentro não resolve. Você já parou para pensar que você saindo da igreja e indo para o mundo, você não resolveu nada? Só piorou a situação? Então um conselho que eu dou para você que está com pouca força, para você que está enfraquecido, para você que está magoado com alguma coisa do Evangelho, pare um pouco, porque há momentos em que Deus nos deixa sozinhos para termos um particular com Ele. Então você só precisa parar, não é sair, é parar. Pare um pouco e ouve mais, pare um pouco e ore mais, pare um pouco e jejue mais. Mas pastor, eu não consigo medir palavras. Chore. O fato de você chorar na presença de Deus, Ele já ouve o seu consolo. Tem até um louvor que fala: um choro para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente e fica quieto. Não. Quando Deus vê que você está com pouca força, Ele diz: é aí que você está forte. Quando você acha que você está fraco, que você não consegue mais avançar em frente, que você acha que você regou e não saiu do lugar, Deus fala para você: não desista, porque eu ainda sou contigo. É momento agora de você estender as mãos para o alto e reconhecer que você é totalmente dependente de Deus. Chega um momento, meus irmãos, em que a gente ora tanto, jejua tanto, vai tanto às igrejas, aos cultos, reuniões, canta, louva, prega, nós estamos tão cheios que ficamos sobrecarregados. E aí tem até algumas pessoas que nesse exato momento até esquecem de Deus. Eu lembro que quando eu estava na fase dos meus 15, 16 anos, eu estava recebendo tanto convite para pregar, tanto convite. Tinha dia que eu pregava no ciclo de oração, no culto à noite, na vigília de madrugada, era toda hora um convite. E aí chegou um tempo que foi entrando no automático. Meu irmão, você pode pregar? Posso. Eu não preciso nem estudar a palavra. Eu já sei de cor, eu preciso falar. E aí parava de ler a Bíblia, parava de orar, parava de estudar, porque se enchia cheio, se sentia cheio, até o momento que você se sente sobrecarregado. Porque quando nos enchemos de coisas que nós queremos, não é espaço para nos enchermos de Deus. Mas quando nos enchemos de Deus, Deus traz tudo o que nós precisamos. E aí nós não sobrecarregamos com nada, porque é como se Deus estivesse carregando nós no colo. É por isso que eu dou mais um conselho a vocês. Cada um foi chamado para uma coisa, então foque aquilo que Deus te chamou. Porque quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você faz tudo ao mesmo tempo, não faz nada. Então talvez uma coisa que você faz e acha que não é perfeito, faça do jeito que você faz, porque Deus está vendo. Só não queira imitar alguém, só não queira fazer igual alguém, só não queira fazer mais do que alguém. Se nós carregarmos juntos, se nós andarmos juntos, nós conseguiremos avançar. Então perceba, Jesus ele vem à terra. Em Atos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que agora Jesus vai subir ao céu. E todos estão no monte olhando Jesus subindo. E quando ele está subindo, alguns anjos aparecem e falam para eles: varões galileus, esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, vai ser o mesmo que vai retornar para buscar a sua igreja. Então perceba em que quando Paulo faz a sua segunda viagem, Paulo está indo para a igreja de Corinto.
para a cidade de Coríntio. E Paulo vai pregar agora uma carta para a igreja tessalônica, porque era um povo que tinha muita fé, era um povo que tinha muito amor. Então o povo já estava preocupado, ansioso, porque já estavam falando que Cristo já tinha voltado. E para quem está buscando, para quem está fazendo tudo conforme Deus quer, saber que Jesus já voltou e você ficou, imagina a sua notícia. Imagina alguém falar para você: oh, Jesus já voltou, e você fala: e nós ficamos. Terrível. Então o povo já estava ansioso e ocioso, já estava desesperado e perdendo as forças, porque achava que Cristo já tinha voltado. E aí Paulo vai dar um ensinamento para eles e falar: calma, antes que Jesus volte, duas coisas é preciso acontecer. Repita comigo: duas coisas é preciso acontecer. Primeira coisa é a apostasia. Segunda coisa é o homem do pecado, ou mais conhecido como o homem perverso, ou melhor falando, o anticristo. Então, antes que Jesus volte, duas coisas aconteceriam. Uma já está acontecendo, que é a apostasia. É muita gente perdendo a fé, é muita gente perdendo a força. E o que é isso, pastor? É o inimigo que está vencendo? Não, é o cumprimento da palavra. Jesus está voltando e ele já está às portas. E a segunda coisa vai ser quando o anticristo vai se levantar. Vai vir falsos profetas. E aí onde nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que eles farão grandes milagres e maravilhas. E tem crente tão abobalhado, meu irmão, que qualquer coisa que vê já acha que é Deus. E a Bíblia diz que quem é do Espírito conhece o que é do Espírito, e quem é da carne se confunde com as coisas espirituais. Então cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque nesses últimos tempos virão falsos profetas e falarão ao nome do Senhor, pregarão o nome do Senhor, operarão milagres e maravilhas, e vai até ser que dirão que é Jesus Cristo, ou que é maior do que Deus. E às vezes, quando vemos alguma revelação, já nos arrepiamos. Imagina quando vemos milagres e maravilhas. É por isso que é tempo de buscar como nunca. É tempo de focar nas coisas do céu como nunca. Porque Cristo veio, Ele foi, mas Ele já está voltando para arrebatar a sua igreja. E quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, junto com Timóteo e Silas, a preocupação de Paulo com a igreja não eram os pecados que ele estava cometendo, porque isso é entre você e Deus, ninguém tem o direito de te julgar. A preocupação de Paulo não é as vestes que eles estavam vestindo, não é a conduta, a forma que eles estavam passando. A preocupação de Paulo era eles serem enganados pelos outros. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que é tempo de buscarmos uma intimidade com Deus. É tempo de nós se relacionarmos com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Então não adianta que na igreja nós temos uma coisa e lá fora temos outra, porque Ele tem ciúmes de nós. Ele me quer por inteiro, Ele te quer por inteiro. Não é só pela metade, não é só os domingos, não é só no culto à noite, é diariamente, 24 horas, Ele te quer por inteiro. Então, se em algum momento estamos